Você já viveu uma dor tão profunda que parecia não ter explicação? Uma decepção inesperada, uma perda que rasgou seu coração, uma porta que se fechou sem aviso, um peso que ninguém ao seu redor parecia compreender? E se eu te dissesse que muitas dessas dores não são apenas acontecimentos aleatórios, mas podem ser sinais de Deus tentando te conduzir para um novo tempo? Sim, às vezes, aquilo que mais dói é justamente a forma que o céu encontra para nos empurrar para o lugar certo. A vida, em sua complexidade, está cheia de dores que não entendemos no momento em que as experimentamos. Um emprego perdido, um relacionamento rompido, um plano que parecia perfeito, mas que desmoronou de repente. A primeira reação é acreditar que fomos abandonados, esquecidos ou até castigados. Mas e se na verdade fosse amor? E se essa dor fosse um grito silencioso do céu, um aviso poderoso de que continuar naquele caminho significaria perder o propósito de Deus para a sua vida? A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que experimentaram dores que pareciam insuportáveis, mas que no final revelaram ser a mão amorosa de Deus, os empurrando para algo maior. Jonas foi engolido por um peixe e pensou que era o fim, mas na verdade era o início de sua obediência. Paulo foi impedido de pregar em certos lugares e viu portas se fecharem, mas isso o levou até a Macedônia, onde o evangelho encontrou terreno fértil. José foi traído e vendido por seus irmãos. Sofreu como escravo e prisioneiro, mas cada lágrima foi parte do processo que o levou ao trono do Egito e à missão de salvar uma nação inteira. O que quero te dizer é que a dor pode ser uma linguagem divina. Nem sempre Deus fala com trovões ou anjos visíveis. Muitas vezes, Ele fala através de dores que carregam revelações. O que dói hoje pode ser a proteção de amanhã. O que pesa agora pode ser a libertação que você ainda não consegue enxergar. E é isso que vamos explorar juntos neste estudo. Ao longo deste vídeo, você vai aprender a identificar 8 sinais dolorosos que Deus usa para falar conosco. Cada sinal, à primeira vista, parece apenas sofrimento, mas ao mergulharmos nas Escrituras e no discernimento espiritual, descobriremos que eles são mensagens do céu, convites divinos para mudança, livramento e transformação. E eu preciso te alertar, a minha penúltima lição deste estudo será a mais importante de todas. Ela pode ser o código que decifra a dor que você tem carregado nos últimos tempos. Não ignore, porque pode ser exatamente o que Deus está tentando te mostrar há muito tempo. Mas antes de mergulharmos nesse estudo profundo, quero que você participe ativamente dessa experiência espiritual. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Pode parecer simples, mas não é. Cada comentário é como uma fagulha de luz que se acende neste altar digital. Quando você escreve, você não apenas declara sua fé, mas também fortalece essa comunidade. Muitos irmãos e irmãs que estão aqui assistindo junto com você, talvez estejam em lugares onde não tem igreja, onde não há pastores, onde a solidão espiritual é grande. O seu comentário é uma forma de dizer: você não está sozinho, estamos juntos em Cristo. E mais, ao curtir este vídeo, você ajuda a mensagem a alcançar pessoas que neste exato momento podem estar chorando em silêncio, pedindo uma resposta de Deus. Você se torna parte desse ministério de esperança. Ao se inscrever no canal, você não apenas acompanha os próximos vídeos, mas também constrói um altar de fé em sua rotina. Cada inscrição é como levantar uma estaca nessa tenda espiritual, ampliando o espaço para que mais vidas sejam alcançadas. Imagine comigo, um deserto escuro, pessoas caminhando perdidas, cansadas, prestes a desistir. De repente, uma tocha é acesa. Essa tocha pode ser você, ao comentar, ao compartilhar, ao se engajar. Seu gesto é pequeno, mas o impacto é eterno.
Você pode ser a resposta de oração de alguém que você nunca vai conhecer nesta vida, mas que será grato por toda a eternidade. Então, escreva agora: Paz em Cristo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E faça isso não por mim, mas por você mesmo e por aqueles que serão alcançados através de sua fé. Porque hoje, Deus não quer apenas falar com você, Ele quer falar através de você. Ele quer transformar sua dor em testemunho, sua ferida em cicatriz de vitória, sua lágrima em sinal de revelação. Prepare-se. O que você vai ouvir a partir de agora pode mudar radicalmente a forma como você enxerga sua dor. E, acima de tudo, pode ser o passo que faltava para você entrar em uma nova estação da sua vida espiritual. Respire fundo. Feche seus olhos por um instante. Diga baixinho: Senhor, fala comigo. E vamos juntos. O estudo vai começar. O desconforto que rompe o silêncio. Há momentos em nossa caminhada em que, aparentemente, tudo parece estar no lugar certo. O emprego está de pé, a rotina segue estável, as pessoas ao redor dizem que estamos bem, mas dentro de nós, algo começa a ranger, como uma engrenagem que não se encaixa mais. É um desconforto silencioso, uma inquietação que nos rouba a paz e nos faz questionar: o que está errado? Por que me sinto assim, se em teoria nada mudou? Esse é um dos sinais mais claros e dolorosos de que Deus está tentando falar conosco. O desconforto é a primeira trombeta que o céu toca quando quer nos despertar. Jonas é um dos maiores exemplos dessa realidade. O profeta ouviu claramente a voz de Deus: vá até Nínive e pregue contra aquela cidade. Mas Jonas, tomado pelo medo e pela relutância, decidiu seguir em outra direção. Ele fugiu para Tarsis, comprou uma passagem de navio e acreditou que poderia se esconder da presença do Altíssimo. Mas como se esconder de quem preenche o céu e a terra? Não demorou para que a tempestade viesse. O desconforto externo refletia o desconforto interno. E por mais que Jonas tentasse silenciar a voz que o incomodava, o próprio mar bramia contra sua fuga. O ventre do peixe, que aos olhos humanos parecia castigo, foi na verdade um berçário de restauração. O desconforto o fez parar, refletir e, finalmente, obedecer. Assim acontece conosco. Deus, em seu amor, muitas vezes permite que a paz seja retirada de certos lugares. O que antes parecia confortável se torna pesado. O que antes fluía, agora se arrasta. O ambiente que um dia foi abrigo, agora é lugar de sufoco. Isso não é acaso. É o Pai dizendo: filho, não é mais aqui. Levanta-te e vá para onde eu te mostrar. E ignorar esse desconforto é como insistir em viver em uma casa cheia de rachaduras invisíveis. A qualquer momento, as paredes podem desabar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez sinta que o trabalho que antes dava sentido agora te esgota, que amizades que antes eram leveza agora são peso, que projetos que antes te animavam agora te drenam. Isso não é ingratidão da sua parte. É Deus soprando dentro de você um aviso: eu tenho algo novo, eu tenho algo maior. Mas enquanto você insistir em permanecer onde já não há unção, você não viverá o próximo capítulo que escrevi para a sua história. É importante entender que o desconforto que vem de Deus é diferente do simples mal-estar emocional. O desconforto espiritual não vem de insatisfação carnal ou de desejos não atendidos. Ele é profundo, inexplicável e carregado de propósito. Ele não te empurra para a murmuração, mas para a reflexão. Ele não te leva ao desespero, mas à busca. Ele não é vazio, ele é cheio de direção. É como se uma bússola celestial começasse a girar dentro de você, dizendo: você não pode ficar parado, precisa mudar de rumo. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse esquecimento não é apenas memória seletiva, mas também a coragem de deixar para trás ambientes, pessoas e rotinas que já não fazem parte do propósito. Muitas vezes, o desconforto é a ferramenta de Deus para nos empurrar para essa decisão. Ele retira a doçura do passado para que não fiquemos apegados ao que já expirou. A ciência moderna até confirma essa realidade espiritual de forma indireta. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano reage com desconforto quando ficamos presos em situações de estagnação. É como se nossa mente fosse programada para buscar crescimento e aprendizado constantes. Quando paramos, sentimos angústia. Agora, imagine esse princípio sendo usado pelo Criador. Ele mesmo desperta em nós um incômodo santo para nos mover na direção de sua vontade. O que a ciência chama de necessidade de progresso, a Bíblia chama de obediência ao chamado. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta. O que tem tirado a sua paz ultimamente? Qual é o lugar que já não cabe mais à sua alma? Qual é a situação que parece cada vez mais desconfortável, por mais que você tente se convencer de que está tudo bem? Essa dor pode ser um sinal. Essa angústia pode ser a voz de Deus. Não ignore o desconforto. Jonas tentou ignorar e quase perdeu a vida. Você não precisa esperar a tempestade se intensificar. Ouça hoje a voz do Espírito Santo. Talvez ele esteja dizendo, saia dessa rota. Esse não é o caminho que tracei para você. Eu tenho águas tranquilas e pastos verdejantes, mas você precisa confiar em mim. Em Hebreus 12:6 está escrito, o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Às vezes, essa correção vem como desconforto. Não porque Deus quer nos ver sofrer, mas porque Ele prefere nos ver incomodados por um tempo do que destruídos para sempre. A dor de agora pode ser o desvio que te salva de uma queda maior. Por isso, olhe para dentro de você. Analise a inquietação que sente. Pergunte-se, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar através dessa dor silenciosa? Muitas vezes, a resposta não virá de imediato. Mas ao se colocar em oração, ao abrir seu coração, você começará a perceber que o desconforto não é seu inimigo, mas seu guia. É o prelúdio de uma revelação poderosa. E lembre-se, todo desconforto divino é passageiro. Ele não vem para te aprisionar, mas para te libertar. Ele é como uma dor de parto, intensa, mas cheia de promessa, porque depois dele nasce algo novo. Você está disposto a parar de ignorar esse sinal? Você tem coragem de encarar o desconforto não como maldição, mas como direção. Pense nisso, porque talvez Deus esteja usando justamente essa dor silenciosa para abrir seus olhos para a maior virada da sua vida. As portas que se fecham. Poucas coisas doem tanto quanto ver uma porta se fechar diante dos nossos olhos. Às vezes, dedicamos anos de esforço, sonhos, orações, e quando finalmente parece que estamos prestes a atravessar, a porta se tranca sem aviso. Ficamos diante dela com lágrimas nos olhos, perguntando, Senhor, por quê? Eu não merecia isso. Mas e se essa porta que se fechou não fosse uma rejeição, mas uma proteção? E se a dor de não entrar fosse, na verdade, o sinal mais claro de que Deus estava nos desviando de um caminho que poderia nos destruir? A Bíblia nos dá um exemplo precioso em Atos 16, 6, 10. O apóstolo Paulo e seus companheiros estavam em plena jornada missionária. Eles queriam entrar em certas regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo os impediu. Não uma, mas 2 vezes, as portas se fecharam. Imagine a frustração de Paulo, um homem cheio de zelo, disposto a pregar o Evangelho, com planos missionários claros, mas impedido de seguir adiante. Aos olhos humanos, parecia um atraso, mas na realidade era uma redireção divina. Pouco depois, Paulo teve a visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda.
E foi assim que o Evangelho chegou à Europa. A porta que se fechou doeu, mas a revelação que se abriu foi muito maior. O fechamento de portas é um dos sinais mais difíceis de entender porque confronta nossas expectativas. Nós associamos portas abertas a bênçãos e portas fechadas a fracassos. Mas, espiritualmente, não é assim. Em Apocalipse 3:7 está escrito: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Se Deus fechou, é porque ele sabe o que nós não sabemos. O que parece perda é, na verdade, livramento. O que parece atraso é proteção contra algo que poderia nos ferir. Quantas vezes na vida já sentimos essa dor? Uma entrevista de emprego que parecia promissora e não deu certo. Um relacionamento que acabou quando acreditávamos que seria para sempre. Um projeto que parecia sólido e ruiu de repente. A dor é real, a frustração é verdadeira. Mas ao longo do tempo, quantos de nós já não percebemos que aquela porta fechada foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Que se tivéssemos entrado, teríamos nos prendido em algo que nos afastaria do propósito de Deus. Israel, diante do Mar Vermelho, também viveu essa experiência. O povo havia acabado de sair do Egito, mas de repente se deparou com uma barreira intransponível. Atrás deles, o exército de Faraó. Diante deles, o mar. Todas as portas pareciam fechadas. O desespero tomou conta. Mas aquele fechamento não era o fim. Era o prelúdio de um milagre. Porque Deus não apenas abriu uma porta, Ele abriu o impossível. O mar se dividiu. Isso nos ensina que quando as portas humanas se fecham, Deus ainda tem autoridade para abrir caminhos que não existem. A psicologia moderna fala sobre frustração produtiva, um conceito que explica como experiências de bloqueio podem gerar resiliência e novas direções na vida. O que a ciência chama de resiliência, a Bíblia chama de fé. A dor da frustração nos ensina a depender de Deus, nos fortalece espiritualmente e nos obriga a buscar novos horizontes. Deus usa portas fechadas para nos arrancar de rotas confortáveis, mas perigosas, e nos colocar em caminhos que levam ao propósito eterno. Agora reflita, qual porta se fechou recentemente na sua vida? Você ainda está diante dela, batendo com força, implorando para que ela se abra, sem perceber que Deus já não está ali? Quantas lágrimas você já derramou diante de algo que, na verdade, era Deus te protegendo? Lembre-se, nem toda porta fechada é um castigo. Muitas vezes é um desvio amoroso. É o Senhor dizendo: não é aqui, não é agora. Eu tenho algo maior preparado. E a questão não é se a porta fechou, mas para onde Deus quer te direcionar a partir desse fechamento. Porque uma porta que se fecha pode ser a preparação para um portão muito maior que será aberto no tempo certo. José é outro exemplo poderoso. As portas da sua juventude se fecharam abruptamente. A porta da casa do pai, onde era o preferido, se fechou quando foi traído pelos irmãos. A porta da confiança de Potifar se fechou quando foi injustamente acusado. A porta da prisão se fechou atrás dele por anos. Mas todas essas portas que se fecharam prepararam o caminho para a abertura mais gloriosa, o trono do Egito. Se José tivesse permanecido em qualquer uma daquelas portas anteriores, nunca teria chegado ao lugar que Deus havia sonhado para ele. Então, talvez você esteja hoje chorando diante de uma porta trancada. E eu quero te dizer, não chore como quem perdeu tudo, chore como quem está sendo preparado. A porta que dói ao se fechar pode ser a revelação que Deus está prestes a entregar. O não de hoje é o sim de amanhã. O fechamento que dói agora é a proteção que você vai agradecer no futuro. E aqui eu deixo uma pergunta para você refletir. Qual porta você precisa parar de forçar? Qual porta Deus já fechou, mas você insiste em manter viva pela teimosia ou pelo medo? Entenda, quanto mais rápido você aceitar que ela se fechou, mais cedo você verá a nova porta que Deus abrirá. Porque o Deus que fecha também abre.
E quando ele abre, ninguém pode impedir. Não se desespere diante de portas que se fecham. Levante os olhos. O mesmo Deus que fechou a porta diante de Paulo abriu o horizonte da Macedônia. O mesmo Deus que fechou portas para José abriu o trono. O mesmo Deus que fechou o Egito abriu o mar. E ele continua sendo o mesmo Deus hoje. O peso no espírito. Existe uma dor que não vem de circunstâncias externas, mas nasce no mais profundo da alma. Não é apenas tristeza, não é só ansiedade comum. É um peso no espírito, uma sensação de que algo não está bem, mesmo quando tudo ao redor parece em ordem. Esse peso é um dos sinais mais misteriosos e dolorosos que Deus pode usar para nos alertar. É como se o céu depositasse dentro de nós um alarme silencioso, um desconforto que insiste em nos dizer: pare, reflita, você não pode continuar assim. A Bíblia nos dá um exemplo marcante na vida do rei Saul. Após desobedecer ao Senhor em várias ocasiões, o texto de 1 Samuel 16:14 nos mostra que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. O peso que ele sentia não era apenas psicológico, era a consequência espiritual de estar distante da vontade de Deus. Aquela opressão foi um sinal claro de que ele precisava se arrepender, mudar de direção e buscar a presença do Altíssimo novamente. Mas Saul ignorou o sinal e colheu destruição. Esse peso no espírito é diferente do fardo humano. Jesus, em Mateus 11:28-30, nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o peso que ele dá não é opressão, é direção. Quando sentimos o peso espiritual que dói, na maioria das vezes não é Deus nos punindo, mas nos advertindo. Ele retira a leveza para nos mostrar que algo precisa ser corrigido. O coração pesado é um dos meios mais íntimos que o Espírito Santo usa para nos chamar de volta ao centro da vontade divina. Paulo, em 2 Coríntios 13:5, aconselha: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é o caminho para compreender o peso no espírito. Quantas vezes ignoramos esse sinal, tentando anestesiá-lo com distrações, trabalho em excesso, vícios, entretenimento? Mas quanto mais tentamos calar, mais ele cresce. O peso não desaparece até que nos rendamos diante de Deus. Ele não vem para nos paralisar, mas para nos despertar. Pense em Davi. Após pecar com Batseba e tentar esconder seu erro, ele escreveu no Salmo 32:3-4: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi descreve o peso da culpa, da disciplina divina, que doía, mas tinha propósito. Foi esse peso que o levou ao arrependimento sincero, que o fez clamar no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Percebe? O peso que dói pode ser um sinal de amor. Deus não deixa que seus filhos caminhem para a destruição em paz. Ele perturba, ele inquieta, ele coloca um fardo santo para que possamos parar antes do abismo. Ignorar esse peso é como desligar o alarme de incêndio e continuar dormindo enquanto o fogo se espalha pela casa. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva, aquele desconforto interno que sentimos quando nossas ações não estão alinhadas com nossas convicções mais profundas. Mas na vida espiritual, esse desconforto é amplificado pelo Espírito Santo. Não é apenas uma questão de valores humanos, é o próprio Deus nos dizendo: esse caminho não é para você. O corpo pode até se acostumar com rotinas erradas, mas a alma não. E quanto mais ignoramos, mais a dor cresce, até que a crise se torne inevitável. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Por fora, tudo parece bem, mas por dentro,
Há um peso inexplicável. Você tenta sorrir, tenta seguir, mas a alma geme. Talvez você até tenha pensado, será que estou ficando doente? Será que é só estresse? Mas no fundo, sabe que é algo mais profundo. É o Espírito Santo dizendo, volte, ajuste sua vida, renuncie ao que não agrada a Deus. Eu ainda estou aqui, mas quero você inteiro. Esse peso não deve ser visto como inimigo. Ele é como a mão do oleiro pressionando o barro, moldando a forma. O vaso pode sentir a pressão, mas é essa pressão que o transforma em algo útil e belo. Da mesma forma, o peso de Deus não destrói, ele molda, ele pressiona para salvar, para realinhar, para redirecionar. E aqui está uma verdade poderosa. Só sente esse peso quem é filho. Hebreus 12:6 nos lembra: o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se você sente esse incômodo, agradeça. Ele é a prova de que Deus não desistiu de você. Ele poderia simplesmente deixar você seguir, mas escolheu pesar sua alma porque ainda tem planos para a sua vida. Agora eu te pergunto, o que tem pesado no seu espírito ultimamente? Quais decisões, relacionamentos ou caminhos têm gerado essa angústia? Você tem ouvido esse sinal ou tem tentado abafá-lo? Esse peso pode ser a revelação que você tanto pediu em oração. Ele dói, mas também liberta. Ele sufoca por um momento, mas abre caminho para um novo fôlego de vida. Não fuja desse peso. Não o interprete como derrota. Veja-o como chamado. O peso no espírito é o grito silencioso do céu. É a dor que te empurra para os braços do Pai. E quando você se render, essa dor se transformará em paz, essa opressão se transformará em leveza e esse alerta se transformará em testemunho. O vazio interno. Existe um tipo de dor que não pode ser explicada apenas pelas circunstâncias externas. É o vazio interno. É acordar todos os dias com a sensação de que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar. É olhar ao redor e ver conquistas, pessoas, bens, realizações, mas sentir um buraco na alma, uma sede que nada consegue saciar. Esse vazio é um dos sinais mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais reveladores que Deus pode usar para nos despertar. Ele não vem para nos destruir, mas para mostrar que estamos tentando preencher a vida com coisas que não podem ocupar o espaço que só pertence ao Criador. Salomão é um exemplo perfeito dessa realidade. O homem mais sábio do seu tempo, cercado por riquezas, palácios, servos, mulheres, projetos grandiosos e conquistas políticas. Ele teve acesso a tudo que muitos de nós jamais sonharíamos. Mas quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele chegou à conclusão amarga: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Nada conseguia preencher seu coração. O vazio o consumia porque havia se afastado da centralidade de Deus em sua vida. Ele experimentou tudo o que o mundo podia oferecer e descobriu que nada tinha sabor sem a presença divina. Esse vazio é muitas vezes um chamado de Deus. É como se ele nos dissesse: você pode ter tudo, mas sem mim continuará sentindo falta. A dor do vazio é a prova de que fomos criados para a eternidade, para uma comunhão que nada terreno pode substituir. Agostinho de Hipona expressou isso de forma magistral ao dizer: o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti, Senhor. O vazio é a inquietação de uma alma que clama pelo Criador. Você já passou por isso? Talvez esteja passando agora. Por fora, as pessoas dizem: você tem tudo para ser feliz. Mas dentro de você há um eco, um grito silencioso. Algo não está certo. Esse vazio não é depressão comum, não é apenas tristeza, embora possa se misturar com elas. É o alerta espiritual de que você está fora do centro da vontade de Deus. É como se a alma estivesse dizendo: estou sendo alimentada com migalhas quando nasci para o banquete do céu.
O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Romanos 9:2, quando confessa sentir grande tristeza e incessante dor em seu coração por causa do seu povo afastado de Deus. Não era uma dor física, mas espiritual. Esse tipo de dor revela que a alma percebe algo que os olhos não enxergam. É a consciência de que a vida, desconectada do propósito divino, se torna vazia, ainda que cercada de conquistas. A psicologia moderna fala sobre o fenômeno do sucesso vazio. Pessoas que alcançam metas extraordinárias, mas entram em colapso emocional porque no íntimo não sentem propósito. Quantos artistas, empresários e figuras públicas, após conquistarem tudo, confessam sentir um vazio devastador? Esse é o mesmo sinal que a Bíblia já revelava há milhares de anos. Sem Deus, o coração humano nunca encontra plenitude. O vazio é um alerta misericordioso. Ele dói, mas é uma dor que aponta para a cura. Voltar-se ao Senhor. O profeta Jeremias traduz essa realidade de maneira poética e dolorosa. Em Jeremias 2:13, o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Esse é o retrato do vazio. Quando tentamos cavar nossas próprias cisternas, relacionamentos, vícios, status, dinheiro, elas se rompem, porque só Deus é a fonte que sacia. O vazio é a água escorrendo pelos buracos das cisternas humanas. É o aviso de que precisamos voltar ao manancial verdadeiro. Talvez você esteja tentando preencher esse vazio com distrações. Redes sociais, séries, trabalho, compras, amizades, até mesmo atividades religiosas sem intimidade real com Deus. Mas o vazio não desaparece, ele continua lá, latejando, e quanto mais você tenta abafá-lo, mais ele grita, porque o vazio não é inimigo, ele é mestre, ele é pedagógico, ele é a sala de aula onde o Espírito Santo ensina que só Cristo pode preencher a alma. Davi também sentiu isso. No Salmo 42, 1-2, ele escreveu: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O clamor de Davi nasce do vazio. Ele reconhece que a sede da alma não pode ser saciada com nada além da presença divina. Esse clamor, embora doloroso, é um dos sinais mais poderosos de que Deus está chamando. Agora pare e reflita. Você tem sentido esse vazio? Já percebeu que nada parece suficiente? Já experimentou a dor de conquistar algo e dias depois sentir-se tão vazio quanto antes? Isso não é fracasso. Isso é um sinal. Isso é Deus dizendo: você foi feito para mim. Enquanto não me colocar no centro, continuará sedento. E aqui está o segredo. O vazio não é para te destruir, é para te redirecionar. Ele te lembra que você não nasceu para ser saciado por coisas passageiras. Você nasceu para viver em comunhão eterna com o Criador. O vazio é a bússola da alma, apontando para o norte espiritual. Quando você o reconhece, pode transformá-lo em altar. Quando você o ignora, ele se torna prisão. Não fuja do vazio. Não tente tapá-lo com distrações. Use-o como ponte para Deus. O vazio interno é um dos sinais mais fortes de que o céu está tentando falar com você. Ele dói, sim, mas essa dor é um presente disfarçado. É a prova de que a alma ainda está viva, clamando pelo que realmente importa: a perda da paz. A paz é um dos maiores tesouros que o Espírito Santo coloca no coração de quem caminha com Deus. É um estado profundo de serenidade que não depende das circunstâncias. É possível estar no meio de uma tempestade, mas sentir paz. É possível enfrentar lutas enormes e ainda assim dormir tranquilo, porque o coração repousa no Senhor. Mas também é possível que, mesmo quando tudo parece estar bem por fora, essa paz se vá. E quando a paz se retira, esse é um dos sinais mais claros e dolorosos de que algo não está certo espiritualmente. Colossenses 3,15 nos orienta:
Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Observe a palavra usada por Paulo, árbitro. Assim como em uma partida de futebol, o árbitro apita para indicar quando algo está fora das regras, a paz é o árbitro que indica se estamos ou não alinhados com a vontade de Deus. Quando a paz está presente, mesmo em meio às lutas, sabemos que estamos no caminho certo. Mas quando a paz desaparece, mesmo quando tudo parece favorável, precisamos parar. Esse é um sinal de que algo precisa ser revisto. Jonas é novamente um exemplo poderoso dessa verdade. Quando decidiu fugir para Tarsis, aparentemente tudo estava funcionando. Ele conseguiu a passagem, encontrou o navio, pagou sua viagem, embarcou. Aos olhos humanos, estava tudo certo. Mas dentro dele não havia paz. Tanto é que, mesmo dormindo no porão, sua alma estava em tormento. E a falta de paz era tão real que se refletiu no ambiente. Uma tempestade desabou sobre o mar, colocando em risco a vida de todos. A ausência da paz interior de Jonas era um sinal claro de que ele estava em rota de colisão com a vontade de Deus. Você já viveu isso? Situações em que tudo parecia dar certo no papel, mas dentro de você havia uma inquietação, uma angústia que não conseguia explicar? Essa dor é um sinal. Quando a paz se vai, o Espírito Santo está tocando o alarme. Ele está dizendo: pare, não avance, eu não estou nisso. É importante entender que a paz que vem de Deus é diferente da paz do mundo. Jesus deixou isso claro em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis, contas pagas, saúde boa, relacionamentos estáveis. Mas a paz de Cristo é sobrenatural. Ela sustenta no meio do caos, consola na dor, guia nas incertezas. Quando essa paz se retira, mesmo em momentos aparentemente tranquilos, é porque o céu está sinalizando que há algo errado. A psicologia chama isso de inquietação cognitiva, quando a mente não consegue repousar, mesmo diante de condições favoráveis. Mas na vida espiritual é mais profundo. É como se Deus retirasse o descanso da alma para nos alertar de que estamos insistindo em um caminho que Ele não pode abençoar. Essa ausência dói. É como perder o ar. É viver rodeado de barulho interno. É a mente girando sem parar, o coração inquieto, a oração sem alívio. Davi conheceu esse sinal. No Salmo 32, após ter pecado, ele descreve como a paz se retirou. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Não havia paz, apenas peso. Mas no momento em que confessou e buscou o arrependimento, a paz voltou. Isso nos mostra que muitas vezes a perda da paz é um convite ao arrependimento. É Deus nos chamando de volta, não para nos punir, mas para nos curar. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Por fora, a vida está em ordem. Mas por dentro há um vazio, uma inquietação, uma sensação de que algo está fora do lugar. Você até tenta ignorar, tenta se convencer de que é apenas cansaço, mas no fundo sabe que perdeu a paz. Esse é um sinal. Essa dor silenciosa é o Espírito Santo dizendo: você precisa alinhar novamente sua vida comigo. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Continuar em um caminho sem paz é perigoso, porque a paz é o árbitro. Sem ela, você está avançando sem direção, como quem dirige em uma estrada sem placas. Mais cedo ou mais tarde, o risco de acidente espiritual é inevitável. O alerta da paz não deve ser ignorado, ele deve ser obedecido. E eu te pergunto, você tem vivido em paz ou em inquietação? Quando fecha os olhos à noite, sente repouso ou sente tormento? Quando ora, sente descanso ou sente apenas mais peso? Essas respostas são sinais espirituais claros. Se a paz se foi, Deus está tentando te mostrar algo. Ele não quer que você siga adiante em silêncio. Ele quer que você pare,
reflita e volte para o centro da vontade dele. Mas a boa notícia é que a paz pode ser restaurada. Ela não se perde para sempre. Ela se retira para que você a busque novamente. E quando você decide realinhar sua vida com Deus, pedir perdão, render seus planos, abrir mão do que não é dele, a paz retorna como uma brisa suave, como um bálsamo sobre a alma. E essa paz cura feridas, acalma tempestades e restaura forças. Não ignore a dor da perda da paz. Ela é um dos sinais mais amorosos que Deus pode enviar. Ele prefere te ver inquieto por um tempo do que destruído para sempre. Se a paz se foi, não é porque Deus te abandonou, é porque Ele está gritando silenciosamente: volte para mim, eu sou a sua paz. A revelação de verdades ocultas. Poucas dores são tão profundas quanto a de descobrir verdades que estavam escondidas. Às vezes, acreditamos em pessoas, projetos, ambientes, sonhos, e de repente, o véu cai. Máscaras caem, intenções são reveladas, situações que pareciam firmes mostram rachaduras. A sensação é de traição, de desilusão, de perda. Mas espiritualmente, essa revelação dolorosa é um dos sinais mais claros de que Deus está nos conduzindo para algo maior. Ele permite que a verdade venha à tona, ainda que doa, para nos libertar de alianças que não cabem no propósito que Ele preparou. Abraão viveu isso. Por muito tempo, caminhou com Ló, seu sobrinho. Juntos prosperaram, compartilharam terras e riquezas. Mas chegou um ponto em que as contendas entre os pastores de Abraão e os de Ló se tornaram insuportáveis. Aquela parceria que parecia promissora se revelou insustentável. A Bíblia diz em Gênesis 13 que depois da separação, Deus falou novamente com Abraão, renovando e ampliando as promessas. Perceba, só depois que a verdade foi revelada e a separação aconteceu, a visão de Abraão foi ampliada. A revelação da verdade dolorosa foi o gatilho para a expansão do propósito. Muitas vezes é assim conosco. Deus permite que situações escondidas venham à luz, não para nos humilhar, mas para nos proteger. Ele expõe o que poderia nos prender. Ele mostra a corrupção que estava oculta. Ele revela o que não serve mais para a nova estação. Essa dor, embora intensa, é uma das maiores provas do amor de Deus. Porque se não fosse revelada, poderia nos destruir no futuro. Jesus mesmo declarou em Lucas 12:2: não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Essa é uma lei espiritual. Mais cedo ou mais tarde, Deus trará à luz aquilo que precisa ser visto. E quando isso acontece, pode doer. Descobrir que aquela amizade não era verdadeira, que aquela relação não era saudável, que aquele ambiente estava corroído por intenções erradas. A dor é real, mas é também libertadora. Você já viveu isso? Já confiou em alguém ou em algo e de repente descobriu uma verdade que despedaçou seu coração? Esse choque pode ter sido um dos sinais mais claros de que Deus está te poupando. Muitas vezes, Ele responde às nossas orações, não nos dando mais bênçãos, mas revelando o que precisa ser deixado. A revelação é resposta. A dor é direção. O que foi exposto é livramento. É interessante notar que o inimigo tenta usar esse momento de revelação para plantar amargura. Ele sopra em nosso ouvido. Está vendo? Você foi enganado. Não vale a pena confiar, desista. Mas o Espírito Santo sussurra: eu te mostrei para que você se liberte. Eu expus para que você siga leve. Eu tirei o véu para que você não construa sua vida em terreno instável. A revelação dói, mas também protege. A ciência moderna fala sobre o choque da verdade e como o cérebro humano reage quando percebe que viveu em uma realidade ilusória. Isso gera dor, mas também abre espaço para um novo aprendizado, para uma reconstrução mais sólida. Da mesma forma, na vida espiritual, Deus permite o choque da revelação para que possamos reconstruir em bases firmes.
É como uma casa que estava erguida sobre areia. Enquanto não enxergamos as rachaduras, acreditamos que está segura. Mas quando a tempestade vem e expõe a fragilidade, percebemos a necessidade de edificar sobre a rocha. José também experimentou esse processo. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, ele descobriu verdades amargas sobre aqueles que deveriam amá-lo. Mas essa revelação não o destruiu, ela o direcionou. Anos depois, diante deles no Egito, ele declarou: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que fosse preservada a vida de muita gente." Gênesis 50:20. O que parecia uma revelação cruel no fim foi o instrumento de Deus para cumprir um plano grandioso. E aqui está o ponto mais profundo desta lição. A dor da revelação é muitas vezes o último empurrão antes da virada. Ela abre nossos olhos para o que precisa ser abandonado. Ela corta laços que nos impediam de avançar. Ela nos posiciona para ver o horizonte que estava encoberto. A revelação é como uma ferida aberta que, ao ser exposta, finalmente pode ser curada. O segredo é não resistir. É aceitar que, se Deus revelou, é porque Ele tem algo melhor preparado. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez tenha descoberto verdades dolorosas sobre alguém próximo. Talvez tenha visto máscaras caírem. Talvez tenha percebido que aquele ambiente, que parecia tão seguro, estava cheio de rachaduras. E essa dor tem pesado sobre você. Mas entenda, essa revelação é um presente disfarçado. É o próprio Deus tirando o véu para que você não seja enganado, para que você não construa sobre ilusões. Ele expôs porque te ama. Ele revelou porque tem algo novo. E eu te faço uma pergunta. Você vai se apegar ao que Deus já expôs ou vai avançar para o que Ele está revelando? Vai se prender à dor da verdade ou vai usar essa verdade como ponte para a libertação? O sinal que dói, mas que revela, é muitas vezes o código que destrava uma nova estação. Essa é a chave que você precisava. A dor é real, mas o propósito é maior. A ferida arde, mas abre caminho para a cura. A sensação de ser empurrado para fora. Chegamos ao último sinal, aquele que talvez seja o mais desconfortável de todos. Quando Deus, em sua soberania, nos empurra para fora de lugares, pessoas ou situações que não fazem mais parte do nosso propósito. É como se a vida começasse a nos rejeitar em ambientes onde antes éramos aceitos. Portas se fecham de forma definitiva, relacionamentos se rompem de maneira inesperada, oportunidades se dissolvem sem explicação. A sensação é de abandono, de injustiça, de perda. Mas espiritualmente esse empurrão é um dos atos mais amorosos de Deus. Ele nos arranca de onde não temos mais futuro para nos colocar no centro daquilo que Ele planejou. José, o filho amado de Jacó, é um dos maiores exemplos disso. Ele foi literalmente arrancado da casa de seu pai, jogado em uma cisterna e vendido como escravo. Aos olhos humanos, foi uma tragédia. Aos olhos espirituais, foi o empurrão de Deus que o tirou de um lugar limitado e o colocou em uma rota que o levaria ao trono do Egito. O processo foi doloroso, cheio de lágrimas e injustiças, mas necessário. Se José tivesse permanecido em casa, nunca teria cumprido seu chamado de salvar uma nação inteira. A rejeição dos irmãos foi, na verdade, o empurrão do céu. Às vezes, Deus precisa nos tirar a força de certos ambientes, porque se fosse por nossa vontade, nunca sairíamos. Estamos tão apegados à segurança, à familiaridade, àquilo que já conhecemos, que não teríamos coragem de dar o passo da fé sozinhos. Então, Ele permite que situações se tornem insustentáveis. Ele retira recursos, Ele corta vínculos, Ele faz com que aquilo que antes nos sustentava simplesmente não funcione mais. É doloroso, mas é libertador. É como uma águia que tira os filhotes do ninho. O ninho era confortável, mas não foi feito para ser habitação permanente.
O empurrão dói, mas ensina a voar. Em Atos 8, a igreja primitiva viveu isso. Eles estavam confortáveis em Jerusalém, reunidos, crescendo, vivendo milagres. Mas a perseguição veio, espalhando-os por várias regiões. O que parecia destruição era, na verdade, o plano de Deus para que o evangelho se espalhasse pelo mundo. A perseguição foi o empurrão que os tirou do comodismo. O que parecia uma perda foi, na verdade, a expansão do propósito. Talvez você esteja sentindo isso na pele. Talvez tenha perdido um emprego que parecia estável. Talvez tenha sido rejeitado em um relacionamento que você acreditava ser definitivo. Talvez tenha visto amizades se desfazerem ou projetos ruírem sem explicação. A dor é real. O sentimento de injustiça é intenso. Mas eu te digo, esse empurrão pode ser a forma de Deus dizer: aqui não mais, eu tenho um novo lugar para você. A ciência chama esse fenômeno de ruptura criativa. É quando uma quebra inesperada nos força a criar novos caminhos, a explorar novas possibilidades, a descobrir forças que não sabíamos ter. Mas, espiritualmente, entendemos que essas rupturas são conduzidas por mãos divinas. Não estamos à mercê do acaso. O empurrão não é descuido, é propósito. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:2. Todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda dói. Ser cortado do galho antigo dói, mas é a única forma de gerar mais vida. O empurrão é uma poda espiritual. Ele nos desconecta do que já não frutifica para nos ligar a um novo tempo de abundância. E eu quero te fazer uma pergunta final. Você tem resistido a esse empurrão ou tem confiado que Deus sabe o que está fazendo? Porque lutar contra esse movimento é permanecer em Sodoma quando os anjos já estão dizendo saia. É segurar o Egito quando Deus já abriu o Mar Vermelho. É se prender ao passado quando o céu está pronto para revelar o futuro. Hoje Deus está te dizendo: não chore apenas pela porta que se fechou, não lamente apenas pelo ninho que ficou para trás. Olhe para frente, eu estou te empurrando porque tenho algo maior. A dor que você sente agora é o prelúdio de uma estação nova. A perda de hoje é o espaço para a colheita de amanhã. O empurrão que dói é a revelação que liberta. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo muito especial. Você não é comum. Poucos perseveram até o fim. Poucos suportam ouvir todas as lições. Poucos permitem que a palavra penetre tão fundo. Mas você chegou. E isso já mostra que há um selo espiritual sobre a sua vida. Deus está fazendo algo poderoso em você, e essa mensagem foi apenas um lembrete de que Ele ainda está no controle. Por isso, quero que você escreva agora nos comentários: eu seguirei pelo caminho de Deus. Essa frase é mais do que palavras. É um pacto público, um testemunho espiritual. Quando você escreve, está dizendo ao céu, à terra e ao inferno: eu não vou resistir ao empurrão de Deus, eu vou confiar, eu vou obedecer. E antes de sair, compartilhe este vídeo. Não guarde para você. Há pessoas que precisam desesperadamente dessa palavra. Compartilhar não é apenas um gesto digital, é um ato missionário. É ser ponte, é ser tocha, é ser canal de salvação. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Este lugar é mais do que uma página, é um altar digital. Aqui, Deus tem falado com milhares de pessoas. Ao se inscrever, você não apenas acompanha, você participa. Você se torna parte de uma comunidade que vive pela fé e compartilha a luz. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença de Deus. Deixe que essa paz invada seu coração. E que a bênção do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde sua mente e seu espírito. Que Ele transforme sua dor em direção, seu peso em testemunho e seu empurrão em voo. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça de Cristo te acompanhe. Vá em paz, porque o melhor de Deus ainda está por vir.